Nenhuma grande história é fantasia. Nada é fantasia. Jonathan Black. No princípio, a guerra primordial. Trevas cobriam a face do abismo, Terron, e o espírito de Arro se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, versículo 2. Em um tempo onde o tempo não existia ainda, onde tudo era apenas um enorme vazio, onde os sonhos eram apenas sonhos, vivia Iarro, o Senhor da Ordem. Suas milhares de asas eram feitas de pura luz. Sua pele era tão clara que iluminava um pouco daquela vasta escuridão que era o vazio. Seus olhos eram cinzentos e seus cabelos eram longos e brancos. A oeste do universo vivia Terron, a deusa da escuridão, irmã de Arro. Suas milhares de asas eram violetas enfeitadas com inúmeras pedras ônix. As trevas a seguiam de perto. Seus cabelos eram longos e negros, e seus olhos eram tão profundos quanto um abismo, e sua pele era pálida, sendo a pele única coisa clara que havia nela. O universo era dividido em dois reinos. O reino do leste era chamado de Basileia Tol-Teu, o domínio de Arro, e ao oeste estava Basileia Tol-Skotos, o território de Terron. Ambos os deuses nunca foram criados, sempre existiram vagando pelo vazio, sendo envoltos pelo eco que era formado quando suas próprias vozes eram emitidas naquele frio e solitário vazio. Iarro tinha o sonho de criar outros seres para dar vida àquele lugar mórbido, porém Terron não aceitava muito bem a ideia de existir alguém além deles. Para ela, já era um castigo dividir o poder com Iarro, e se ele criasse esses seres, um deles poderia tomar o seu trono. Então, para evitar isso, Terron resolveu atacar o Basileia Tol-Teu para matar seu irmão. De sua escuridão, criou Terron uma espada que, de acordo com suas próprias palavras, poderiam tornar a maior de todas as luzes, Iarro, em trevas. Ela poderia escurecer a vida da única luz existente no universo, e assim só a escuridão reinaria no vazio. Para ajudá-la, ela criou seres feitos de sombras e os batizou de Behemotes, os primeiros demônios, seres com asas de morcego e olhos de cobra, que serviriam a deusa para todo sempre. E assim partiu Terron com seus servos atrás de Arro. Ao ouvir dos Behemotes, Iarro já estava pronto para o que iria acontecer, pois ele havia tido uma visão onde Terron, sua irmã, o trairia. Sabendo disso de sua própria cabeça, deu ele à luz um guerreiro, já adulto e vestido com uma armadura, para auxiliar na luta contra a deusa da escuridão. Yahushua, este será o teu nome. Te fiz um pouco menor que os seres celestiais que um dia hei criar. Porém, eu sou teu pai, e tu és o meu filho, e por isso te abençoarei com glória e poder. Então o filho de Arro ajoelhou-se perante seu pai, e ele pôs em sua cabeça uma coroa feita de energia vital. E continuou Iarro dizendo:
minha irmã está vindo atrás de mim para matar. Então, se quiseres mostrar tua lealdade para comigo, lute ao meu lado. E Yahushua assentiu. Um barulho semelhante ao de um zumbido de moscas ecoou por todo o vazio do universo. Era o som do bater das asas dos berremotes que voavam por todos os lugares, cercando Yahu e Yahushua. Então, o Senhor da Luz fez um clarão sair do seu corpo, atingindo 1/3 dos servos de Terron, transformando-os em poeira negra que desaparecia com a escuridão que era o vazio. O filho de Arro abriu suas asas e voou em direção a um dos berremotes que estava voando em alta velocidade para atingir Arro no coração com uma espada negra. Porém, o filho cobriu seu pai com as suas asas, formando uma espécie de escudo blindado, e roubou a espada do servo da escuridão, atacando-o com a própria arma no peito esquerdo. Então, um ciclone negro se formou na frente de Arro, e quando se dissipou, mostrou que Terron estava dentro dele. E Arro tirou de sua bainha sua espada flamejante, apontou para a deusa, porém ela apontou a sua espada capaz de apagar a luz de Arro e o ameaçou. Uma fumaça negra começou a sair do corpo de Terron e a envolver, até que seu corpo começou a se contorcer e tomar uma nova forma. Ela havia se tornado um ser horrendo, feito de escuridão, com uma aparência semelhante à de um dragão e um par de asas de morcego. Então, essa é a sua verdadeira forma? Perguntou Yahu. Sim, essa sou eu. A força da deusa do caos havia aumentado muito. Ela se movia na velocidade da luz, mesmo sem a luz ainda existir. Sua força era enorme e sua voz agora era como a de uma multidão enfurecida. Então, uma luz irradiou de Arro, mostrando a verdadeira face da luz, porque na verdade ele era a luz. Suas pernas agora eram feitas de fogo, seu busto reluzia como metal brilhante, chamas de um fogo incessante envolviam todo o seu corpo, e uma luz colorida, como a de um arco-íris, cercava para todo onde quer que ele fosse. Ao olhar de longe, ele parecia ser feito de âmbar, uma pedra preciosa de coloração amarela, da cabeça aos pés. Essa era a verdadeira forma de Arro. Aquela era a verdadeira luz. Emanuel, ou Yahushua, lutava contra um dos servos de Terron, que tentou enfiar sua espada no coração do filho de Arro. Porém, só fez um pouco do licor dele escorrer. Então, Yahushua abriu suas asas em modo de ataque. Seu corpo ficou totalmente ereto e suas asas estenderam-se como lâminas. Ele girou com muita velocidade, fazendo suas asas cortarem um demônio berremote ao meio, fazendo o ico negro do servo da escuridão espirrar para todos os lados. Um outro demônio de Terron veio na direção do filho de Arro. Porém, esse tinha 4 asas de morcego e uma armadura púrpura. Seu cabelo caía sobre o seu rosto, deixando apenas um de seus olhos vermelhos à mostra. Seu nome era Beelzebu, o líder da legião dos berremotes de Terron. Beelzebu se aproximou de Yahushua e disse: Como você ousa matar meu irmão de uma forma tão cruel assim? Morra, desgraçado! Como ele era veloz, de sua boca saíram seres que lembravam muito moscas. Porém, quando essas se aproximavam, ele viu o que aquilo realmente era. Eram pequenas esferas de escuridão com um par de asas de morcego. Seus gritos eram tão finos e agudos que faziam a cabeça de Manuel doer e querer explodir. Raios eram atirados de um lado para o outro, e Arro, o Senhor da Luz, voou para cima de Terron e desceu como um meteoro na direção dela. Seu punho estava envolto de luz, e quando ele estava prestes a atacar a escuridão, ela estendeu a palma de sua mão, impedindo o soco de Arro, e disse: Que a luz converta-se em trevas.
E por causa da palavra da deusa, assim aconteceu. O punho de Arro estava sendo consumido pela escuridão com suas penas. E Yahushua atirava e explodia as moscas, aproximando-se cada vez mais de Beelzebul, até que o demônio tirou sua espada da bainha e apontou para o filho de Arro, dizendo: renda-se, ou morrerá agora, filho da luz. Prefiro morrer a me render a um ser imundo como você. Então, uma névoa apareceu e envolveu a mão de Yahushua, fazendo com que tanto o filho de Arro quanto o filho da escuridão cegassem-se momentaneamente. Porém, quando a névoa se dissipou, todos viram o porquê da névoa ter envolvido a mão de Yahushua. A espada flamejante de Arro havia aparecido inexplicavelmente em sua mão. Mas como? Disse o filho da luz. Consumido pelo medo, Beelzebul gritou enlouquecido e voou na direção de Yahushua com sua espada apontada para ele. No entanto, a espada do demônio a espada flamejante de Arro era bem mais resistente e cortou a espada do demônio ao meio. Admirado, ele não conseguia dizer nada e por isso tentou fugir, porém não foi tão rápido dessa vez. O filho de Arro havia atirado a espada na nuca do filho de Terrom, fazendo a cabeça do líder dos berremotes explodir. Ao virar-se, ele viu que o braço de seu pai estava sendo consumido pelas trevas. Então voou em direção a ele para ajudá-lo. E Arro gritava de dor. Era como se alguém estivesse arrancando seu braço de pedacinho em pedacinho para torturá-lo. E quando ele achava que era o seu fim, viu quando da testa de Terrom saiu a ponta de uma espada. Ela gritava e caía no chão, enquanto Arro recuperava suas forças. Yahushua havia atravessado a espada flamejante na testa da deusa da escuridão. E Arro viu quando Terrom estava prestes a morrer. E então ele a prendeu com correntes eternas, que saiu do chão e curou a testa de Terrom, dizendo: irmã, eu não te matarei, pois não tenho tal coragem, mas o que eu tenho em mente será pior que a morte. Você viverá acorrentada em um terrível abismo, presa, e lembrarás que a razão de todo esse castigo foi por você ter tentado matar-me. Terrom se mexia tentando escapar das correntes, mas não conseguia, e com raiva ela praguejou: Arro, lembre-se dessas palavras que eu estou a profetizar. O número de servos que tu terás será impossível de contar. Porém, por causa de um terço do seu exército irá se rebelar. Um guerreiro belo e sábio ele vai ser. Será aquele que você entregará todo o seu poder. Amado e corajoso ele será, um grande modelo de perfeição. Porém, o que ninguém sabe é que por dentro ele será uma imunda aberração. Somente sua será a culpa de toda a rebelião. E por causa do grandioso mensageiro da luz, os traidores cairão. Cale a boca, ordenou Arro. Ele abriu um enorme abismo no chão e a jogou dentro daquele buraco tão profundo. Terrom caiu e logo em seguida Arro aproximou-se dos berremotes e deu vida a eles de novo, lançando-os no abismo junto com sua mãe. Então esboçou dele uma água verde que cobriu toda a entrada do buraco. E disse Arro a Yahushua: obrigado, filho, porém, creio eu que não posso mais te deixar vagando por aí. Então, transformar-te-ei em um santo espírito e te esconderei no mais íntimo e profundo do meu coração. Guardarei a ti como um tesouro, e um dia tu serás o tesouro que algumas das minhas criaturas um dia desejarão guardar. E o filho de Arro assentiu. Emanuel transformou-se, ou Yahushua, transformou-se em uma brisa que refugiou-se no coração de Arro.
sendo então escondido de tudo e de todos. Iarro, com seu interior abalado por causa da traição de sua irmã, andou sobre as águas que cobriam aquele abismo e tentou enxergar o que havia no fundo do buraco. Porém, do lugar onde ele estava era impossível realizar tal coisa. E ali ele ficou por algum tempo, pairando sobre a face das águas que cobriam as trevas do profundo abismo onde se encontrava Terron e os Verremotes. Então ele voou e continuou sozinho, sem ninguém para fazer companhia a ele. Sim, ele estava prestes a criar os céus, criar os anjos. Ele estava prestes a criar a vida. Texto tirado do livro A Última Néfili, capítulo No Princípio, a Guerra Primordial. Livro de Zach Frey. Então os reis, os poderosos e os demais senhores da terra haverão de glorificar, louvar e enaltecer aquele que reina sobre todas as coisas e que estava oculto, pois no princípio o Filho do Homem estava oculto e o Altíssimo conservava-o na presença do seu poder e revelou aos escolhidos. Livro de Enoque, capítulo 62, versículo 5. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Colossenses 1:26. A quem Iarro? Aos que não são Iarrodins, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, isto é, e arrocho em vós a esperança da glória. Colossenses 1:27.